Ela ia ser decapitada por ser infértil, mas um fazendeiro solitário aparece e mudou tudo. Você já imaginou o que faria se visse uma jovem inocente sendo levada para a morte diante de toda a cidade, acusada de algo que jamais poderia provar? Pois essa é a história que vou te contar agora. Uma história tão triste, tão dolorosa, que muitos até duvidam que pudesse ter acontecido em nosso Brasil de antigamente. Mas aconteceu, e o que se revelou no final deixou todos em choque. Antes de eu continuar, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque só assim você não vai perder nenhuma dessas histórias da época emocionantes que eu trago aqui. E já deixa o like para fortalecer. Agora, preste muita atenção. Estamos falando de uma época em que a injustiça era lei, e uma jovem, com apenas 20 anos de idade, foi levada até a praça principal da cidade para ser decapitada. Tudo porque não podia ter filhos. O povo gritava, o carrasco afiava a lâmina da guilhotina, e o sorriso do homem mais poderoso daquela região mostrava que nada nem ninguém seria capaz de impedir. Mas o que aconteceu quando a lâmina estava prestes a cair, isso você vai descobrir junto comigo agora. Eu preciso que você imagine comigo, devagar, a cidade de Santa Esperança como ela era naquele tempo. O sol nascia grosso por trás das palmeiras, o pó da rua subia com qualquer passo e o sino da igreja batia áspero, lembrando a todos que ali quem mandava não era Deus, era o medo. As casas tinham parede de barro e janela azul desbotada. As portas viviam entreabertas, como se a própria madeira tivesse receio de se expor. E bem no meio da praça, erguiam aquela máquina de madeira que vinha da Europa, a tal guilhotina, montada como um espantalho de ferro para calar a cidade. O homem mais poderoso dali era o coronel Inácio Dantas, já passado dos 50, mas com voz que cortava feito faca. Ele inventara uma regra sem lei, que o povo chamava de Lei do Herdeiro. Mulher que casasse e não desse filho em um tempo, virava vergonha pública. Não era lei escrita, era castigo de coronel. E ainda assim, ninguém ousava dizer que era errado em voz alta. Quem falasse, sumia na estrada ou reaparecia roxo de pancada. Naquela manhã, eu atravessei a feira. As barracas silenciosas pareciam pedir desculpas por vender comida enquanto uma vida estava por um fio. Ouvi pedaços de conversa, sussurros de gente adulta, todos maiores de idade, todos velhos conhecidos uns dos outros. Mas hoje, com o rosto de quem não queria ser reconhecido. Dona Zilda, eu não aguento ver isso, murmurou seu Neco, segurando a aba do chapéu. Cala a boca, Neco. Por tudo o que é sagrado, ela sussurrou. Os jagunços do coronel estão em toda parte, e estavam mesmo. Homens do coronel, de bota pesada e olhar sem piscada, encostados nos cantos. Um deles, Mauro, resmungou ao me ver aproximar. Circula, narrador. Hoje tem ordem e ordem se cumpre. Eu não recuei. Fiquei à distância, mas fiquei. Porque tem coisa que a gente não pode virar o rosto. No adro da igreja, o padre Clemente passou com a cabeça baixa, a batina arrastando poeira. Eu o chamei de lado, como quem pede conselho de pai. Padre, o senhor vai dizer alguma coisa? Ele suspirou, pesado. Meu filho, eu digo na missa o que aprendi a vida toda, que a vida é dom. Mas o coronel confunde a mão de Deus com a mão dele. Se eu falo alto, não termino o dia. Então a gente cala? Perguntei, sentindo a garganta arder. A gente reza, respondeu. Espera o momento certo. Às vezes a verdade precisa de hora marcada para nascer. O sobrado do coronel ficava no alto, com varanda comprida e grades que pareciam dentes. De lá, ele enxergava tudo. A venda de seu Arnaldo, o açougue, o poço, a escola e agora a guilhotina recém-montada. Era uma cidade inteira sob um mesmo olhar. E como se não bastasse, tinha o escrivão Bento, homem de meia idade, que anotava tudo para dar aparência de justiça. Um papel aqui, um carimbo ali, e o que era absurdo, virava decisão. Perto da cadeia, duas mulheres, Dona Irene e Rosa, tentavam consolar uma a outra. Eu ouvi sem querer, porque quem narra também aprende ouvindo. Irene,
Dizem que a moça não conseguiu filho. Rosa, e quem é que garante de onde vem a culpa? Homem também falha, minha filha. Fala baixo. Irene apertou o braço da amiga. O coronel tem ouvido em toda a esquina. Na venda, seu Arnaldo me chamou discreto. Vem cá, rapaz. Diga, chegou um doutor de fora faz uns meses. Mexeu com exame de homem, coisa que ninguém comenta. E por que o senhor está me dizendo isso? Porque papel guarda segredo melhor que gente. E papel anda. Ele me encarou como quem entrega um recado sem dizer as palavras. Eu entendi que havia coisa trancada em gaveta errada, mas não era a minha hora de abrir. Não ainda. A cidade respirava por frestas. As conversas eram metade palavra, metade silêncio. As janelas observavam por trás das rendas e, de quando em quando, um som de cascos cortava a rua, lembrando que tudo ali dependia de quem chegava e de quem partia. Um cavalo marrom, amarrado à sombra da figueira, batia o casco no chão como se sentisse o desconforto de todos nós. Eu olhei aquele animal e pensei que, se a coragem tivesse cor, seria a cor daquele pelo. No meio disso tudo chegou o aviso. O carrasco já estava a postos afiando a lâmina, como se afiar metal desse sentido ao absurdo. O escrivão Bento abriu um livro grande de capa dura e leu um texto frio que misturava palavras bonitas com injustiça. Por determinação da autoridade local, cumpre-se hoje a sentença... Sentença de quê? Gritou o seu neco, antes de se arrepender. Um jagunço encostou o cano do mosquete na cintura dele, e o silêncio voltou a ser lei. Eu juro a você, não era só o medo de morrer que rondava Santa Esperança. Era o medo de descobrir a verdade, porque a verdade, quando chega, desarruma o lugar inteiro. E o coronel vivia de ordem, não de verdade. Ele precisava que as pessoas acreditassem que a roupa tinha rosto de mulher. Era assim que prendia a cidade pelos pulsos. Do lado da cadeia, ouvi o ranger da tranca. Alguém mexeu na fechadura e um murmúrio correu como vento. É agora. A praça ficou menor de repente. O sol mais pesado. Eu fechei os olhos por um instante e pedi do meu jeito simples: meu Deus, dá um tropeço no destino dessa moça. E uma certeza me atravessou. Havia mais coisa nessa história do que o povo sabia. Tinha papel escondido, segredo de homem importante, verdade engasgada. E quando essa verdade saísse, não ia sobrar varanda que aguentasse o peso. Ali, nesse cenário de opressão sem disfarce, cada passo soava como aviso. E é nesse chão que a gente vai caminhar juntos, um passo de cada vez, até o desfecho que ninguém na praça imaginava e que, quando veio, fez muita gente baixar os olhos de vergonha. E agora eu quero que você conheça quem é a alma dessa história. Isabel. Apenas 20 anos de idade, mas já carregava nos ombros um peso que nem mulher mais, velha, teria suportado. Era filha de camponeses humildes que morreram cedo, vítima de febre alta numa época em que não havia remédio. Criada pela tia, cresceu ajudando nas tarefas da roça, mas sempre teve uma beleza que chamava a atenção. Cabelos longos, negros como a noite sem lua, pele morena clara e olhos castanhos que pareciam segurar segredos de outras vidas. Na cidade, muitos comentavam que Isabel era bonita demais para ser feliz. E essa frase, que parecia apenas fofoca, acabou virando sentença. Ainda adolescente, foi prometida ao coronel Inácio, já que ele queria uma esposa jovem, bonita, capaz de gerar herdeiros que perpetuassem o seu nome e as suas terras. Isabel não tinha escolha. A tia chorou muito na noite do casamento, mas nada podia ser feito. No começo, Isabel acreditou que poderia encontrar algum espaço para ser feliz, ainda que pouco, mas logo percebeu que estava presa num cativeiro sem grades. O coronel a tratava como posse, não como mulher. Os meses passaram, o ventre não crescia. E com cada lua cheia, ele se tornava mais frio, mais cruel, mais distante. Certa noite, Isabel ajoelhou-se no quarto escuro e rezou baixinho. Meu Deus, se eu não mereço ser mãe, me dê pelo menos a chance de viver. Eu só quero respirar sem medo. Mas o que veio depois foi ainda pior.
O coronel espalhou pela cidade que Isabel era infértil, que carregava uma maldição. E no Brasil daquela época, onde a palavra de um coronel valia mais que qualquer prova, ninguém ousava duvidar. Na cela da cadeia de Santa Esperança, Isabel chorava debruçada sobre as próprias mãos amarradas. Os soluços ecoavam pelas paredes frias. O guarda, um homem de meia idade chamado Anselmo, observava em silêncio. Por mais duro que fosse, não conseguia esconder o incômodo. Ele se aproximou das grades e disse em voz baixa: "Menina, eu vi muita coisa ruim nessa vida, mas o que estão fazendo contigo não tem perdão." Isabel ergueu os olhos marejados. "Então por que não me solta?" O guarda respirou fundo, olhou para os lados e respondeu: "Porque se eu abrir essa cela, minha cabeça é que vai para a guilhotina amanhã. E quem vai cuidar dos meus filhos?" Isabel baixou a cabeça, compreendendo a covardia, mas sem ter força para julgar. Lá fora, na cidade, as mulheres comentavam pelas esquinas. Algumas tinham pena, outras fingiam não ouvir. Mas no fundo, muitas sabiam que o problema não era Isabel. Sabiam que, entre os lençóis do coronel, a culpa podia ser outra. Só que o medo calava todas as bocas. Naquela madrugada, Isabel encostou-se na parede fria da prisão e falou consigo mesma: "Se minha vida vai acabar amanhã, que pelo menos eu não saia desse mundo acreditando nessa mentira. Eu não sou maldição. Eu sou só uma mulher que não teve escolha." E assim, de cabeça erguida e olhos firmes, mesmo na dor, Isabel foi se preparando para o destino que lhe esperava diante da praça lotada. Uma moça tão nova, tão cheia de sonhos roubados, que não merecia a crueldade de um mundo comandado por homens como Inácio. Agora me diga, de que cidade você está assistindo essa história? Enquanto Isabel sofria entre as paredes frias da cadeia, a vida de um homem simples seguia alguns quilômetros dali. Seu nome era Miguel Andrade, 28 anos, um fazendeiro que morava sozinho nas terras herdadas do pai. A casa era modesta, de madeira, cercada por pastos e pelo canto das cigarras. Miguel era conhecido por sua beleza rústica, ombros largos, pele queimada de sol, barba cerrada, mas era ainda mais lembrado pela sua solidão. O jovem havia perdido os pais cedo, vitimados por uma epidemia, e desde então aprendeu a cuidar de si mesmo. O único amigo inseparável era um cavalo marrom, de porte firme e olhos quase humanos, que ele chamava de Esperança. Era montado nesse cavalo que Miguel ia até a cidade vender o que plantava, mas nunca ficava muito tempo. A verdade é que não se sentia parte daquele lugar governado pelo coronel Inácio. Certa manhã, ao chegar à venda de seu Arnaldo, Miguel percebeu o silêncio pesado que dominava a cidade. Perguntou: "O que aconteceu? Por que o povo está com esse olhar cabisbaixo?" Seu Arnaldo coçou a barba, olhou para os lados e respondeu baixinho: "É a moça do coronel, a Isabel. Dizem que amanhã ela vai ser levada à guilhotina." Miguel largou o saco de milho sobre o balcão surpreso. "Guilhotina? Por quê? O que ela fez?" "Nada, Miguel, nada. Só não deu filho para o coronel. E ele precisa de alguém para carregar a vergonha que não quer. Assumir." As palavras entraram em Miguel como uma lâmina invisível. Ele já tinha visto Isabel de longe algumas vezes, quando ela passava pela feira acompanhada de criadas. Sempre a achou diferente, não apenas pela beleza, mas pelo olhar doce, como se guardasse dentro de si uma força que o mundo insistia em apagar. Naquela noite, sentado no alpendre de sua casa, Miguel conversava sozinho, olhando para a Esperança. Um homem não pode aceitar uma injustiça dessas. Mas o que eu posso fazer? Sou só um fazendeiro com meia dúzia de cavalos e a lembrança dos meus pais. Se eu mexer com o coronel, sei bem o que me espera. O cavalo relinchou, como se respondesse. Miguel suspirou, passou a mão na crina do animal e murmurou: "Mas também sei o que me espera se eu ficar calado. A vergonha de ver uma inocente morrer diante de todos." Na manhã seguinte, Miguel montou em Esperança e seguiu pela estrada em direção a Santa Esperança. O sol ainda nascia quando ele viu de longe a movimentação estranha.
Homens armados, mulheres chorando, o som dos tambores ecoando pela praça. Aquilo não era rotina, era espetáculo de morte. O coração de Miguel batia forte. No fundo, ele sabia que a vida dele jamais seria a mesma a partir daquele dia. Não sabia como, não sabia quando, mas algo o empurrava para o meio da história de Isabel. E foi assim, com passos firmes, mas coração inquieto, que o fazendeiro solitário começou a se aproximar da praça onde a guilhotina já esperava. A cidade estava prestes a testemunhar não apenas uma injustiça, mas também o nascimento de uma coragem que mudaria o destino de todos. A praça principal de Santa Esperança, que em dias normais era ocupada por feiras, crianças correndo e vendedores de caldo de cana, naquela manhã estava tomada por um silêncio pesado. As pessoas se amontoavam em volta de um estrado de madeira improvisado, onde o coronel Inácio, cercado de seus jagunços e do escrivão Bento, ia conduzir o que chamavam de julgamento. Mas não era justiça. Era apenas espetáculo para humilhar Isabel e confirmar o poder do coronel. Isabel foi trazida pelos braços de 2 homens armados. Seus cabelos longos estavam soltos, desgrenhados, e a roupa simples que usava carregava manchas da sela úmida. Mesmo abatida, ela mantinha a cabeça erguida, os olhos firmes. Era como se dissesse, em silêncio, que ainda tinha dignidade apesar de tudo. O povo cochichava. Ela não deu filhos. Dizem que é amaldiçoada. Mas será que é culpa dela? Homem também pode falhar. Um terceiro interrompia. Cala a boca, se o coronel ouvir, tu some da noite pro dia. O escrivão abriu o livro de capa dura, pigarreou e começou a ler com voz fria. Isabel de Souza, casada com o coronel Inácio Dantas, é declarada estéril, imprestável para a continuidade da família. Por decisão do Conselho e com aprovação desta autoridade, será cumprida a pena capital na presença de todo o povo, para exemplo das futuras gerações. Isabel, com lágrimas presas nos olhos, se aproximou do microfone improvisado, um simples púlpito de madeira, e com a voz trêmula disse: Eu não cometi crime algum, sou mulher, sou filha dessa terra e não carrego maldição nenhuma. Se não tive filhos, é porque Deus ainda não quis. Mas ninguém pode me matar por isso. O coronel, sentado na cadeira alta, cruzou os braços e sorriu com desdém. Cala a boca, mulher. Teu destino está selado. Aqui, quem decide o que é justo sou eu. Um burburinho percorreu a multidão. Algumas mulheres abaixaram a cabeça, chorando em silêncio. Um senhor mais velho, seu neco, não aguentou e gritou: Isso não é julgamento, é covardia! Imediatamente 2 jagunços o agarraram, empurrando-o para fora da praça, enquanto o coronel ria satisfeito. Isabel olhou para o povo um por um, como se buscasse nos olhos de alguém um pouco de coragem. Mas encontrou apenas medo. Respirou fundo e murmurou: Então que a minha morte pese na consciência de cada um que se calar diante dessa injustiça. O escrivão fechou o livro com um estalo seco. O carrasco de capuz preto afiava a lâmina da guilhotina, fazendo o som do ferro cortar o silêncio da praça. O sol estava forte, queimando a pele de todos, mas o frio que corria por dentro era muito maior. Daquele dia em diante, ninguém poderia dizer que não sabia. O julgamento estava feito e a sentença cruel estava marcada. Isabel seria levada à guilhotina no amanhecer seguinte, diante dos olhos de toda a cidade. Se você chegou até aqui, já percebe que essa história está ficando cada vez mais intensa. Então deixa o seu like para fortalecer e para que mais pessoas também conheçam essa história de dor, injustiça e coragem. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias fortes como essa. Naquela noite, a cadeia de Santa Esperança parecia ainda mais sombria do que de costume. O vento soprava pelas frestas das paredes de pedra, trazendo consigo o som distante dos tambores que já estavam sendo ensaiados para a execução do amanhecer. Isabel permanecia sentada no canto frio da cela, os joelhos encolhidos contra o peito, o rosto escondido entre os braços. Ela não chorava apenas por medo da morte, mas pelo peso da injustiça.
Era jovem demais, apenas 20 anos, e já estava sendo tratada como se fosse um erro da criação. As palavras do coronel ecoavam em sua mente como martelo. Imprestável, inútil, amaldiçoada. O guarda Anselmo, o mesmo que durante o dia havia tentado consolá-la, aproximou-se mais uma vez. Ele não conseguia dormir dentro do peito. "Moça", chamou em voz baixa, aproximando-se das grades. "Quer um pouco de água?" Isabel ergueu os olhos marejados, aceitou o caneco de barro e murmurou: "Obrigada, pelo menos me olha como gente." Anselmo abaixou a cabeça envergonhado. "Eu tenho esposa, tenho 2 filhos. Se fosse comigo, eu não suportaria. Mas não posso te tirar daqui, Isabel. Eu não posso." "Ninguém pode, não é?" Ela respondeu com amargura. "Todos me olham, todos sabem que isso é injusto. Mas no fim, todos se calam. E eu vou morrer como se fosse uma criminosa." O silêncio tomou conta. Anselmo não soube o que responder. Apenas fechou os olhos, respirou fundo e se afastou, carregando em si o peso da própria covardia. Sozinha novamente, Isabel encostou-se à parede fria e começou a rezar, mas suas palavras não eram apenas de súplica, eram também de revolta. "Senhor, se o meu destino é morrer amanhã, que pelo menos a verdade venha à tona. Que ninguém esqueça o que fizeram comigo, que meu nome não seja apagado como se fosse pó." Do lado de fora, a cidade já se movimentava como se a execução fosse uma festa. Gente comentava sobre o horário, sobre a posição da guilhotina, até sobre a roupa que Isabel usaria. Essa banalização era o que mais doía nela. Perceber que sua vida, seus sonhos e sua juventude haviam se transformado em espetáculo para entreter um povo amedrontado e submisso. Horas depois, Isabel adormeceu de exaustão, o rosto ainda molhado de lágrimas. Sonhou com a infância correndo pelo quintal da tia, com as mangas caindo do pé, rindo sem medo do futuro. Quando despertou, já era madrugada. O frio estava cortante e ao longe ouviu o tropel de cavalos. Não sabia ainda, mas um desses cascos que ecoavam na noite era de esperança. O cavalo marrom que trazia consigo o homem que mudaria sua vida. E foi assim, entre a dor da solidão e a chama de uma fé quase apagada, que Isabel passou sua última noite de espera, acreditando que o amanhecer traria apenas a morte. Mas a história, que parecia selada, estava prestes a tomar um rumo que ninguém na cidade ousava imaginar. O dia amanheceu pesado em Santa Esperança. Antes mesmo do sol nascer, os sinos da igreja já batiam, convocando a população para a praça central. Não era missa, não era festa, era espetáculo de morte. E o povo, como que hipnotizado pelo medo e pela curiosidade mórbida, atendia. Homens arrastavam bancos, mulheres cobriam a cabeça com lenços, crianças eram empurradas pelos braços das mães para assistir de perto. O mercado fechou as portas mais cedo. Até os cachorros, geralmente barulhentos, se calaram, como se pressentissem a tragédia. No centro da praça, a guilhotina havia sido montada com perfeição macabra. O carrasco, homem alto de capuz negro, testava a lâmina, fazendo-a descer com estrondo seco. Cada vez que o ferro caía, um arrepio percorria a multidão. "Hoje, a justiça vai ser feita", murmurou um dos jagunços, com sorriso cruel. "Justiça? Isso é vingança de homem orgulhoso", respondeu baixinho um senhor encurvado, que logo foi silenciado por um olhar ameaçador. Isabel foi retirada da cela com as mãos amarradas. Vestia um simples vestido branco, dado de propósito para simbolizar pureza corrompida. O coração batia acelerado, mas seus passos eram firmes. No caminho encontrou olhares de pena, outros de desprezo, mas ninguém ousou se colocar entre ela e o destino. Ao atravessar a praça, ouviu uma voz feminina em meio à multidão. Era Dona Irene com lágrimas nos olhos. "Força, minha filha, que Deus esteja contigo." Isabel a olhou e apenas acenou com a cabeça, sem conseguir responder. O padre Clemente se aproximou, tentando abençoá-la antes da execução, mas o coronel o empurrou de lado.
Aqui não é hora de reza, padre. É hora de dar exemplo. O padre engoliu seco, impotente diante da brutalidade. Naquele instante, o coração de Isabel se apertou ainda mais. Não havia saída, não havia misericórdia. Apenas a lâmina erguida, o sol nascendo atrás da igreja e a multidão esperando o fim como quem espera por espetáculo de circo. Mas o destino, que parecia traçado, já estava sendo mexido por mãos que ela ainda não podia ver. Miguel, montado em seu cavalo marrom, avançava pela estrada de terra, cada vez mais próximo da praça. O galope ecoava como prenúncio de que a injustiça não teria o desfecho esperado. E ali, no auge da preparação da execução, Santa Esperança se tornava palco não apenas da dor de uma jovem, mas do momento em que a coragem e a verdade começariam a se mover contra o peso da tirania. Agora, para quebrar um pouco essa tensão pesada, me conta aqui nos comentários. Você teria coragem de assistir a uma cena dessas ou viraria o rosto para não ver? A Praça de Santa Esperança estava cheia como em dia de festa, mas ninguém sorria. O clima era pesado, quase sufocante. O som dos tambores ecoava, marcando o compasso da tragédia que estava prestes a acontecer. Isabel foi conduzida até a base da guilhotina, e cada passo seu parecia pesar toneladas. A multidão, comprimida ao redor, reagia de formas diferentes. Alguns gritavam palavras duras, como se a dor dela fosse espetáculo. Maldição, castigo dos céus. Outros, porém, permaneciam em silêncio, engolindo as próprias lágrimas. Dona Irene, com o lenço na cabeça, apertava as mãos contra o peito e chorava baixinho. Ao lado dela, um rapaz de uns 20 e poucos anos comentou: "Isso não é certo, tia Irene. A moça não fez nada de errado." Ela respondeu com a voz embargada: "Todos sabemos, meu filho, mas quem é que vai ter coragem de enfrentar o coronel?" Na varanda da venda, seu Arnaldo observava a cena de braços cruzados. Ele murmurou para si mesmo: "O povo inteiro sabe a verdade, mas prefere viver ajoelhado. Essa cidade vai carregar essa vergonha para sempre." Enquanto isso, os jagunços mantinham a multidão sob controle. Um deles, Mauro, provocava: "Olhem bem, é isso que acontece com mulher que não serve. Que sirva de exemplo." O comentário fez algumas mulheres abaixarem a cabeça, temendo que seus próprios destinos um dia pudessem ser iguais. No canto mais afastado da praça, um grupo de crianças, seguradas pelas mães, observava com curiosidade ingênua. Uma delas perguntou: "Mãe, por que vão cortar a cabeça dela?" A mãe respondeu em sussurro: "Cala a boca, menino. Depois eu te explico." Mas no fundo, nem ela mesma sabia como explicar. Isabel, de pé diante da guilhotina, sentia os olhares cravados em suas costas. O peso da indiferença do povo a feria mais do que as pedras que alguns jogavam em sua direção. Uma delas atingiu seu ombro e ela caiu de joelhos. Ainda assim, ergueu os olhos para a multidão e gritou com toda a força que lhe restava: "Vocês podem me matar, mas a verdade não morre comigo. Um dia, tudo o que está escondido virá à tona." Houve um breve silêncio. Alguns desviaram o olhar, outros morderam os lábios, como se tivessem sido atingidos por aquelas palavras. Mas ninguém se moveu. O medo mantinha todos presos. O coronel, sentado em sua cadeira alta como um rei, abriu um sorriso frio. Levantou a mão, sinalizando para que o carrasco se preparasse. O barulho da lâmina sendo erguida fez o povo estremecer. Muitos se viraram para não assistir. Outros, tomados por curiosidade mórbida, se aproximaram ainda mais. A reação do povo era o retrato da covardia coletiva. Uns atacavam para se proteger, outros se calavam para sobreviver. E Isabel, mesmo sozinha, parecia carregar uma dignidade maior que toda a multidão reunida. Enquanto isso, nas ruas estreitas que levavam à praça, o som de cascos ecoava cada vez mais forte. Miguel se aproximava, e com ele o fio de esperança que ninguém ali ousava acreditar que ainda existia.
Enquanto a praça fervia de murmúrios, insultos e lágrimas contidas, Miguel avançava lentamente com seu cavalo marrom, Esperança, pelas ruas estreitas que levavam ao centro da cidade. O galope firme chamava a atenção de quem estava nos becos, e algumas pessoas sussurravam seu nome. É o Miguel, o fazendeiro que vive sozinho nas terras do pai. O que será que ele quer aqui em dia de execução? Miguel observava cada detalhe à sua volta. A guilhotina montada, a multidão inquieta, o sorriso do coronel sentado como um rei diante do sofrimento alheio. Sentiu o coração apertar quando seus olhos finalmente encontraram Isabel, de pé diante do carrasco, com as mãos amarradas e o vestido branco balançando com o vento. Ela parecia frágil, mas havia algo em seu olhar que resistia. Era como se a vida, mesmo prestes a ser arrancada, ainda se recusasse a ceder. Ele segurou firme as rédeas e murmurou, como se falasse com o cavalo. Não dá para aceitar isso, Esperança. Essa moça não pode morrer desse jeito, mas se eu mexer com o coronel, talvez seja o meu fim também. Uma senhora idosa, vendo o olhar dele fixo na cena, aproximou-se e sussurrou. Miguel, vá embora enquanto pode. Você é bom rapaz. Não merece pagar com a vida por si. Meter nisso, ele respondeu sem tirar os olhos de Isabel. E o que vai ser da minha consciência, dona Zilda? Se eu viro as costas, vou viver todos os dias lembrando que deixei uma inocente morrer sem tentar. Do outro lado da praça, um dos jagunços percebeu a aproximação de Miguel. Aproximou-se do coronel e cochichou. Patrão, o tal fazendeiro tá chegando perto demais. O coronel, com um sorriso irônico, respondeu. Deixe, quero ver até onde vai a coragem dele. No fim, todos baixam a cabeça. Miguel desceu do cavalo, mas não avançou de imediato. Ficou de pé entre a multidão, respirando fundo, como quem luta contra o próprio medo. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar mais alto que os tambores da execução. Isabel, ao erguer o rosto, percebeu o olhar fixo daquele homem que não conhecia. Por um instante, o mundo ao redor pareceu silenciar. Não havia gritos, não havia insultos, apenas o encontro de dois olhares. O dela, pedindo socorro, o dele, prometendo que não. Deixaria a injustiça acontecer. E naquele breve momento, sem dizer palavra alguma, nasceu entre os dois um laço invisível, feito de dor e de esperança. Um laço que, em questão de instantes, mudaria para sempre a história que a cidade acreditava estar prestes a ver terminar. E você que está acompanhando até aqui, já se inscreveu no canal para não perder o desfecho dessa história tão emocionante? O sol já estava alto no céu de Santa Esperança, queimando a pele dos que se amontoavam na praça. Os tambores cessaram e no silêncio que se seguiu, só se ouvia o ranger da corda sendo puxada pelo carrasco. A guilhotina estava pronta, a lâmina erguida cintilava como se refletisse não apenas a luz do sol, mas também o destino de Isabel. Do alto da sua cadeira, o coronel Inácio se ajeitou, satisfeito como um juiz cruel, prestes a assistir à vitória de sua própria tirania. Ele fez um gesto discreto com a mão, e o carrasco entendeu a ordem. Isabel foi empurrada pelos soldados até a madeira escura, o Istium. Corpo tremia, mas seus passos não vacilavam. Quando se ajoelhou diante da estrutura, respirou fundo e fechou os olhos por um instante. As pessoas na multidão prenderam a respiração como se aguardassem o estalo final de uma peça de teatro. «Deitem a cabeça dela!» ordenou o coronel, a voz firme e sem piedade. Dois homens a seguraram pelos braços e a colocaram de bruços sobre a base da guilhotina. Seus cabelos negros caíram para frente, espalhando-se como uma cortina. Um deles prendeu a nuca dela na abertura de madeira, e o som do ferro se fechando ecoou por toda a praça. Isabel abriu os olhos, encarou o horizonte e murmurou baixinho, quase sem voz. «Seja feita a tua vontade, Senhor, mas não deixe que a mentira vença a verdade». Na plateia, algumas mulheres começaram a chorar, incapazes de suportar aquela cena. Uma delas chegou a gritar, «Parem! Ela não merece isso!» Mas o som se perdeu em meio ao burburinho.
O carrasco puxou com força a corda, erguendo a lâmina até o alto. O ferro brilhou mais uma vez, agora pronto para descer. A multidão, como se obedecesse a um instinto coletivo, se inclinou para a frente. Era o clímax do espetáculo, o momento pelo qual haviam sido convocados a assistir. Miguel, que observava tudo de pé ao lado de Esperança, sentiu o coração disparar. Seu punho se fechou com tanta força que as veias saltaram. Ele sabia que se não fizesse nada naquele instante, nunca mais teria paz. O suor escorria pelo rosto, mas não era calor. Era a luta interna, entre o medo e a coragem. O coronel, com um sorriso frio, ergueu novamente a mão para dar o sinal final. O povo murmurava, aguardando o som metálico que encerraria a vida da jovem. O carrasco preparou os braços, pronto para soltar a corda. E naquele segundo, entre a vida e a morte, o tempo pareceu suspender o próprio fôlego. O silêncio era tão profundo que até o vento pareceu parar. Isabel fechou os olhos, como quem aceita o destino inevitável. Mas o destino, naquele momento, estava prestes a ser interrompido por algo que ninguém, nem o coronel, nem a multidão, seria capaz de prever. O braço do carrasco já se preparava para soltar a corda, e a lâmina da guilhotina brilhava sob o sol, pronta para ceifar a vida de Isabel. O coronel Inácio, com um sorriso cruel estampado no rosto, inclinou-se para a frente, saboreando cada segundo do sofrimento. O povo, paralisado entre o medo e a curiosidade mórbida, aguardava o som metálico que selaria o destino da jovem. Foi nesse exato instante que um grito ecoou por toda a praça. "Parem agora!" Todos se viraram assustados em direção ao som. Montado em seu cavalo marrom, Miguel surgiu abrindo caminho pela multidão. O animal relinchava forte, como se também fosse parte da fúria que movia seu dono. O povo se afastava, atônito, abrindo espaço para aquela figura que vinha como um raio contra a tempestade. O carrasco hesitou, a corda ainda firme em suas mãos. O coronel se levantou de súbito, furioso. "Quem ousa interromper a ordem desta cidade?" Miguel desmontou do cavalo com agilidade, avançou pelos degraus do estrado e, sem pensar duas vezes, agarrou a corda da guilhotina com as próprias mãos, impedindo a lâmina de cair. O povo explodiu em murmúrios. Ninguém acreditava no que estava vendo. Isabel, deitada com o pescoço preso à madeira, ergueu os olhos e encontrou o rosto daquele homem que não conhecia, mas que naquele momento era o único disposto a se colocar entre ela e a morte. "Soltem-na agora mesmo!" gritou Miguel, a voz firme e cheia de coragem. O coronel, vermelho de raiva, avançou um passo à frente e bradou: "Você enlouqueceu, rapaz! Vai morrer junto com ela se continuar!" Miguel não recuou. "Prefiro morrer tentando salvar uma inocente do que viver me acovardando diante de uma injustiça como essa." Os jagunços começaram a se movimentar prontos para atacar. A multidão, dividida entre o medo e a admiração, assistia atônita. O coração de Isabel disparava, lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas dessa vez não eram de desespero, eram lágrimas de esperança. Pela primeira vez, desde que fora acusada, alguém acreditava nela, alguém lutava por ela. O carrasco, intimidado, não sabia se soltava ou mantinha a corda. Os murmúrios no povo aumentavam. "Esse Miguel é louco, ou é o único que ainda tem honra nessa cidade?" Naquele instante, o silêncio opressor que dominava Santa Esperança começou a se quebrar. Uma faísca havia sido acesa, e todos sabiam que dali em diante nada mais seria como antes. E, agora, para quebrar um pouco a tensão dessa cena tão pesada, me diga, você acha que essa moça merece justiça? Então, deixe nos comentários. Justiça por Isabel. O silêncio que dominava a praça se rompeu em um instante. Assim que Miguel segurou a corda da guilhotina, impedindo a lâmina de cair sobre Isabel, os jagunços do coronel avançaram como cães de guarda atiçados. A multidão, antes paralisada pelo medo, recuou, abrindo espaço para o inevitável confronto. Miguel, com a respiração ofegante e as mãos ainda firmes na corda, encarou os primeiros homens que se aproximavam.
O carrasco, assustado, deu alguns passos para trás, sem saber de que lado deveria ficar. Isabel, deitada na madeira, virou o rosto para enxergar melhor aquele homem que arriscava a própria vida por ela. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas dessa vez de esperança. "Prendam esse insolente!" berrou o coronel Inácio, sua voz carregada de ódio. "Quero ele morto junto com essa mulher inútil." 2 jagunços tentaram agarrar Miguel. O fazendeiro reagiu com a força de quem carrega anos de trabalho pesado no campo. Empurrou o primeiro contra a estrutura da guilhotina, fazendo o homem cair de lado, atordoado. O segundo tentou sacar uma faca, mas Miguel segurou-lhe o braço e, com um golpe seco, o desarmou. O povo que assistia atônito começou a murmurar mais alto. "Ele está enfrentando jagunços. Vai acabar morto, coitado. Ou talvez seja o único que pode salvar a moça." Isabel gritou em desespero. "Miguel, não! Eles são muitos, vão te matar." Ele respondeu sem desviar os olhos dos inimigos. "Se eu morrer, morro de cabeça erguida. Mas você não vai morrer injustiçada diante de mim." Os tambores que marcavam a execução cessaram de vez. O padre Clemente, ainda presente na praça, juntou as mãos e murmurou: "Senhor, proteja esse homem. Hoje ele é a voz que nós todos calamos." Mais 2 jagunços avançaram, e Miguel lutou com eles com a força bruta que a lida no campo lhe dera. Levava socos, caía, mas sempre se erguia. O sangue começou a escorrer por um corte na testa, e a multidão prendia a respiração a cada golpe. O coronel, tomado pela fúria, berrava sem parar: "Covardes! Matem-no de uma vez! Esse homem ousou desafiar meu poder!" Mas havia algo diferente no ar. O povo, antes acuado, começou a reagir. Um velho arremessou uma pedra contra um dos jagunços. Uma mulher gritou: "Chega de injustiça!" Aos poucos, a multidão deixava de ser apenas plateia. Os murmúrios se transformavam em vozes mais firmes, e os olhares que antes se desviavam passaram a encarar diretamente o coronel e seus homens. Isabel, ainda presa à guilhotina, chorava e gritava: "Miguel, não desista! Eles não podem vencer a verdade!" O fazendeiro, ofegante e ferido, ergueu o rosto para ela e, mesmo com sangue escorrendo pelo canto da boca, sorriu. "Eu não vou desistir, Isabel, nem por você, nem por essa cidade que precisa acordar." Naquele momento, a praça deixou de ser apenas palco de uma execução. Tornou-se campo de batalha entre a tirania de um homem e a coragem solitária de outro. E cada soco, cada grito e cada lágrima aproximavam santa esperança de uma verdade que o coronel jamais imaginou que viria à tona. O confronto estava apenas começando, mas já era impossível voltar atrás. O confronto seguia intenso, Miguel resistindo contra homens muito mais numerosos, quando de repente uma voz forte se levantou no meio da multidão. Era o doutor Álvaro, um médico que havia chegado à cidade meses antes, conhecido por atender tanto ricos quanto pobres, mas que até então permanecia discreto diante do poder do coronel. Ele avançou entre as pessoas, empurrando quem bloqueava seu caminho, e gritou com firmeza: "Parem com essa farsa! Todos vocês estão prestes a assistir ao maior engano dessa cidade!" O coronel Inácio arregalou os olhos, surpreso com a ousadia. "Do que está falando, doutor?" rosnou ele, tentando manter a pose. Álvaro levantou uma pasta de couro em mãos, mostrando papéis cuidadosamente guardados. "Estou falando da verdade que o senhor tentou esconder. A moça não é estéril, coronel. Quem carrega o problema é o senhor." Um choque percorreu a multidão como um trovão. As pessoas começaram a murmurar. Olhares se cruzavam incrédulos. Isabel, ainda presa à guilhotina, arregalou os olhos em lágrimas de espanto. "Está mentindo!" gritou o coronel, com a voz vacilante. "Não estou!" respondeu o médico, erguendo os papéis. "Tenho aqui os resultados dos exames que o senhor mesmo me pediu em segredo. Eu os guardei porque sabia que mais cedo ou mais tarde a verdade precisaria vir à luz. E agora chegou a hora." Miguel, ofegante, com sangue escorrendo pelo rosto, parou por um instante para ouvir. O povo se aproximava cada vez mais indignado.
Uma mulher na multidão gritou: então Isabel é inocente, foi condenada sem culpa alguma. Outra completou: e tudo isso só para encobrir a vergonha dele. O coronel tentou reagir, avançando alguns passos em direção ao médico, mas agora não havia mais silêncio submisso. O povo começava a gritar, apontando o dedo para ele. Covarde, mentiroso, assassino de inocentes. Isabel chorava compulsivamente, não só pelo alívio de ver a verdade revelada, mas também pela coragem de homens como Miguel e o Dr. Álvaro, que arriscaram suas vidas para lhe devolver a dignidade. Miguel, ainda ferido, levantou-se novamente, encarando o coronel. O senhor pode ter poder, armas e jagunços, mas nunca vai ter a verdade. E é ela que liberta. A praça inteira começou a se agitar. O poder do coronel, que por anos parecia inabalável, desmoronava diante dos olhos de todos. A máscara da mentira havia caído, e com ela o medo começava a se dissolver. E agora, para quebrar um pouco a tensão e ouvir vocês, me digam, vocês gostam de histórias emocionantes, de época como essa? Se sim, deixem nos comentários. Amei a história. E se não gostaram, também falem. É importante saber o que acham para trazer novas histórias para vocês. O silêncio que pairou após a revelação do Dr. Álvaro foi rapidamente quebrado por um grito vindo do meio da multidão. Uma mulher, com a voz embargada de dor e coragem, bradou: chega, coronel! A mentira acabou! De repente, como uma chama que se espalha no campo seco, outros começaram a se manifestar. Ele tentou matar uma inocente. Quantas outras vidas foram destruídas pela tirania dele? Não vamos mais nos calar. O coronel Inácio, acostumado a ver o povo de joelhos, empalideceu. Sua voz, antes tão imponente, agora saía trêmula. Vocês se esqueceram de quem manda aqui? Eu sou o dono dessas terras, dessa cidade. Mas suas palavras foram abafadas pelos gritos de indignação. Miguel, ainda ensanguentado, se aproximou do estrado. Com passos firmes, subiu as escadas e se colocou diante do coronel. Seu tempo acabou, Inácio. Você quase matou essa jovem para esconder a própria vergonha. Mas agora, todos sabem a verdade. O coronel tentou sacar o revólver que carregava à cintura, mas foi contido pelo próprio povo. 2 homens o seguraram pelos braços e uma mulher arrancou a arma de suas mãos com raiva contida de anos. Agora vai sentir o peso da justiça que nunca respeitou, gritou ela. O escrivão Bento, que antes lia as falsas sentenças com orgulho, deixou cair o livro pesado no chão. Os papéis se espalharam pela praça, voando ao vento, como se fossem o símbolo da mentira se desfazendo. Ele, envergonhado, não teve coragem de levantar os olhos. Isabel, ainda presa à guilhotina, tremia de emoção. O Dr. Álvaro correu até ela, ajudado por Miguel, e juntos libertaram as travas de ferro. Quando se viu livre, Isabel caiu de joelhos, chorando, e Miguel imediatamente a amparou. Você está salva, Isabel. Agora ninguém mais vai te chamar de amaldiçoada. Ela olhou nos olhos dele, soluçando, e respondeu: você arriscou sua vida por mim e me devolveu a esperança. Eu nunca vou esquecer. O povo, agora em uníssono, gritava contra o coronel: vergonha! Tirano! Assassino! O coronel foi arrastado para fora da praça, humilhado, apedrejado pelas mesmas pessoas que antes se calavam por medo. Não havia mais trono para ele, nem cadeira alta que sustentasse sua arrogância. Seu reinado de terror chegava ao fim, e Santa Esperança respirava pela primeira vez o ar de liberdade. O padre Clemente, com lágrimas nos olhos, ergueu a voz para abençoar aquele momento. Hoje, não foi apenas Isabel que foi salva, foi toda essa cidade. Porque quando a verdade vem à luz, até as correntes mais pesadas se quebram. Miguel, ainda segurando Isabel nos braços, fitou a multidão e disse: a justiça não pertence a um homem só. Ela nasce quando todos têm coragem de se levantar. Que isso nunca mais se repita. A praça vibrou em aplausos, lágrimas e abraços. Era o fim do medo, o início de uma nova era. E Isabel, ali, ao lado do fazendeiro que arriscou tudo por ela,
descobria que da dor mais profunda pode brotar o sentimento mais forte. A cidade assistia não apenas à queda de um tirano, mas ao nascer de uma esperança. A Praça de Santa Esperança nunca mais seria a mesma depois daquele dia. Onde antes reinava o medo, agora havia esperança. Onde havia silêncio covarde, surgiam vozes firmes, unidas pela verdade. Isabel, antes marcada para morrer diante de todos, agora se levantava diante da multidão como símbolo de resistência. Miguel, ferido, mas de pé, era a prova viva de que um homem simples podia desafiar a tirania e vencer. Ele segurava a mão de Isabel com firmeza, como quem prometia nunca mais soltá-la. A moça, emocionada, encostou a cabeça em seu ombro e deixou que as lágrimas escorressem. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio. O povo, que antes a insultava, agora se aproximava em respeito. Muitos pediram perdão, outros choravam de vergonha. E Isabel, com a serenidade de quem enfrentou a morte de frente, respondeu: "Não quero vingança. Quero apenas que nunca mais outra mulher sofra como eu sofri. Que a verdade nunca mais seja calada pelo poder de um homem." O padre Clemente, com a voz embargada, selou aquele momento. Hoje, Santa Esperança renasce. Que esse dia seja lembrado não pela guilhotina, mas pela coragem de quem enfrentou a mentira. O coronel, humilhado e levado embora sob os gritos do povo, desaparecia como uma sombra que finalmente perde sua força diante da luz. Já Isabel e Miguel, unidos pelo sofrimento e pela coragem, começavam a escrever uma nova história juntos. 2. Destinos marcados pela dor, mas que se encontraram na hora mais escura para renascer na esperança. E assim termina essa narrativa de injustiça, coragem e amor. Uma história triste, mas com uma reviravolta emocionante que mostrou que até nos momentos mais sombrios, a verdade sempre encontra um jeito de brilhar. Agora eu quero ouvir você. O que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. É muito importante saber. Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam histórias emocionantes como essa. E não esquece de clicar na próxima história. Eu te espero lá para mais uma narrativa que vai tocar o seu coração. Nos vemos lá.